O que eu mais gosto quando acompanho um artista, ao entender as semelhanças e diferenças entre suas obras, é conseguir ver o mundo pelos olhos dele. O escritor Philip Roth coloca em vários dos seus livros a investigação da masculinidade e da sexualidade, a vida dos judeus americanos e a relação entre mães e filhos. Ursula Le Guin coloca a questão do gênero e da política em foco. Isso acontece também nas artes plásticas e no cinema. Em muitos filmes de Spielberg, sentimos empatia por crianças que passam pela dor da separação dos pais e precisam transpor desafios cheios de aventura. Nos filmes de Tarantino, o desejo de vingança quase sempre é o motor da história. Kleber Mendonça Filho, o diretor brasileiro com uma das vozes mais originais que retrata os conflitos históricos e sociais do país, recentemente falou sobre isso. Eu posso te dizer que eu me sinto como se eu estivesse sempre fazendo o mesmo filme, na verdade. Essa repetição pode parecer óbvia, mas não é tão simples assim. Isso porque a visão de mundo de um diretor de cinema, antes de ser expressa pelas imagens, se manifesta através de algo mais sutil e muitas vezes invisível para o público: o tema. Nesse vídeo, quero investigar com vocês o que é exatamente um tema. Para isso, vou navegar pelos filmes de Martin Scorsese, que acaba de lançar O Irlandês, possivelmente seu último filme sobre a máfia. Muita gente talvez tenha conhecido o Scorsese mais recentemente pelo Lobo de Wall Street ou Ilha do Medo, os dois com Leonardo DiCaprio, mas eu gosto muito de alguns filmes antigos dele. Talking to me? E a forma como ele fala sobre esse microcosmo que é a máfia é o ápice do que ele fez. Scorsese foi diagnosticado com asma aos 3 anos e, por conta disso, não podia participar de atividades como esportes, passeios de bicicleta ou nada que pedisse demais do corpo. Passou a assistir muitos filmes e, segundo ele próprio, a observar tudo o que estava ao seu redor, seja nas ruas ou na igreja. Scorsese nasceu em Little Italy, bairro de Nova York que recebeu centenas de imigrantes vindos de Nápoles e da Sicília, no final do século XIX. Durante sua infância e adolescência, além de estar imerso na cultura do bairro, que envolvia a máfia, frequentou as missas católicas e quis ser padre. Essas são experiências centrais que formaram Scorsese. Em seu masterclass, faz questão de falar sobre sua vida e dizer que um artista cria de um lugar específico, que só ele conhece, pois só ele viveu. No final da década de 60, ele vai para a Universidade de Nova York, conhece uma galera da pesada e faz alguns filmes iniciais, mas nada muito autoral. Isso até 73, quando aos 31 anos ele filma Caminhos Perigosos. Esse foi o primeiro filme dele que ganhou proporções maiores e elogios da crítica. Foi o primeiro com o De Niro, que depois é acompanhado em boa parte da carreira, e o primeiro roteiro que ele escreve. Então, esse contato com a máfia está realmente quase como pedra fundamental da obra dele. E aqui dá para perceber uma coisa bem importante sobre tema. Se Caminhos Perigosos só falasse sobre o crime da cidade de Nova York nos anos 70, não seria interessante assisti-lo hoje em dia, mas é aí que a habilidade de um artista entra em cena. Scorsese não está somente falando da máfia, mas sim usando enredos e personagens mafiosos para falar de algo mais profundo. Um de seus principais temas aparece na primeira cena de Caminhos Perigosos, na voz do protagonista. You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. John Truby, autor do livro Anatomy of Story, diz que o tema é a visão de seu autor sobre como agir no mundo. É a visão moral do autor. Ele, inclusive, usa algumas metáforas do corpo humano para explicar essa ideia. Segundo ele, os personagens de uma história são o coração e o sistema circulatório. A estrutura do roteiro é o esqueleto e o tema é o cérebro. O Irlandês é mais um filme sobre máfia, gênero que Scorsese ajudou a definir e redefinir. É a 10ª colaboração do diretor com Robert De Niro e seu filme de maior orçamento. Demorou anos para conseguir financiamento e usa tecnologia para fazer De Niro parecer 30 anos mais novo. Estou ansiosa para ver o filme e acho emocionante que Scorsese tenha reunido De Niro, Joe Pesci, que aceitou voltar da aposentadoria para participar do filme, e Harvey Keitel, ou seja, os atores que consolidaram o gênero no nosso imaginário. Sem contar que é a primeira colaboração entre Al Pacino e o diretor. E pelo trailer já dá para perceber que os temas de Scorsese estão lá novamente. E que temas são esses? Eu continuo olhando para questões do pecado, ou os conceitos de pecado, bem e mal, pecado e redenção, fraqueza e força, de novos ângulos e novas perspectivas, se eu puder. E explorá-las constantemente, o que realmente faz parte da condição humana. Em geral, os filmes de Hollywood possuem uma estrutura em que um protagonista deve aprender alguma coisa. A palavra protagonista, inclusive, vem da tragédia grega e significa proto, o primeiro, que agoniza, agon.
o protagonista carrega alguma agonia, alguma falha de caráter. E durante os acontecimentos do filme, ele irá aprender, ou não, alguma coisa relacionada a esta falha de caráter. Em Caminhos Perigosos, por exemplo, o protagonista é Charlie, que tem o mesmo nome do pai de Scorsese, e o que ele deve aprender é o quão longe ele pode ir para defender Johnny Boy. Charlie carrega dentro de si a culpa católica e segue à risca as ordens da máfia, enquanto Johnny Boy não é muito bom em seguir ordens e está sempre devendo para pessoas importantes. Scorsese conta que só depois que seu pai morreu, em 1993, ele se deu conta de que o filme falava sobre seu pai e seu tio, que entrou e saiu da cadeia muitas vezes. O tema de um filme, portanto, está ligado a algum tipo de aprendizagem moral e tem relação com as questões mais profundas do artista. Scorsese fala também sobre como escolhe temas que são próximos a ele. Comentando sobre o livro O Homem da Máfia, de Nicholas Pileggi, material que inspirou seu filme Os Bons Companheiros, o diretor conta que a história conversou com ele imediatamente, pois além de conhecer os tipos e o ambiente descritos no livro, a estrutura, a ironia e a maneira como Pileggi retratava aquele mundo se alinhavam com sua visão. Scorsese conhecia aquilo que Pileggi contava no livro e reconheceu ali uma representação autoral de como todos nós podemos ser corrompidos e como um determinado evento pode desencadear a cadeia de eventos que leva alguém da ascensão à queda. Scorsese e Pileggi trabalharam juntos no roteiro, e Os Bons Companheiros é considerado um dos grandes filmes sobre máfia. Os temas de Scorsese estão ligados às suas experiências. Isso vai de encontro com a visão de John Truby. A escolha dos temas não pode ser um processo apenas mental, mas deve ter ligação com o que existe de mais vivo e verdadeiro dentro do artista. Em Anatomy of Story, Truby escreve sobre isso de uma maneira que pode soar exagerada, mas eu acho ótima. Escreva algo que possa mudar sua vida. Esse é um padrão muito alto, mas pode ser o conselho mais valioso que você receberá como escritor. Nunca vi um escritor dar errado ao segui-lo. Por quê? Porque se uma história é tão importante para você, pode ser importante para muitas pessoas na plateia. O que você escolheu escrever é muito mais importante do que qualquer decisão que você tome sobre como escrever. É especialmente intrigante perceber como em filmes bem diferentes dos filmes de máfia, os mesmos temas aparecem. Em Alice Não Mora Mais Aqui, a protagonista é uma mulher viúva que viaja com seu filho em uma perua lotada em busca de uma nova vida. Depois da sugestão de Coppola, a atriz Ellen Burstyn convidou Scorsese para dirigir o filme, mesmo ele sendo um jovem diretor com poucos filmes no currículo e carregando a fama de só saber dirigir atores homens. Embora o enredo não tenha absolutamente nada a ver com o universo do crime e da máfia, o modo como ele dirigiu a atriz, criando a personagem como uma mulher cheia de energia, desejando sair de sua situação para algo melhor, tem relação com os temas aparentemente masculinos de Scorsese. Outro exemplo é A Época da Inocência, baseado no livro de mesmo nome de Edith Wharton. O filme se passa na Nova York do século XIX e tem toda a beleza visual dos figurinos, objetos e cenários que são tão marcantes nos filmes de época. Para um desavisado, não parece de forma alguma um filme de Scorsese. Em uma de suas entrevistas, o diretor conta que ganhou o livro de um amigo que disse: "Essa história de amor é do tipo que você vai gostar." E o que o atraiu no livro foi o tema do sacrifício, da responsabilidade e da experiência de querer algo e não conseguir ter. O trabalho que ele fez com a câmera é fascinante, pois um simples toque nas mãos entre os personagens transmite a mesma emoção que a relação sexual jamais consumada traria. E em A Última Tentação de Cristo, filme que Jesus é retratado de forma mais humana, existem algumas cenas de briga bem no estilo da máfia. No livro Invisible Ink, também destinado a desvendar as técnicas por trás dos roteiros, Brian McDonald diz: "Quando admiradores de arte olham para uma escultura, eles nunca veem ou nem pensam na armação que dá para a peça sua integridade estrutural. É invisível, mas é uma parte da escultura, como seu exterior. Antes de você começar a escrever, você também deve construir uma armação. Para nós, construtores de histórias, a armação é a ideia sobre a qual nós penduramos nossa história. Isso é o que tem sido chamado de tema." Francis Ford Coppola também fez filmes sobre a máfia, e eles são diferentes dos filmes de Scorsese. No Poderoso Chefão, os meandros da máfia são contados de maneira intensamente dramática. Alguns críticos dizem que a narrativa acontece à maneira de Shakespeare, com acento trágico e eventos que dificilmente aconteceriam na vida real. Já Os Bons Companheiros apresenta a máfia de maneira mais visceral e realista, entrando de forma mais específica na vida dos sujeitos que de fato cortam gargantas e têm suas vidas destruídas por conta do envolvimento com o crime. O que torna os filmes diferentes é o fato deles terem temas diferentes. No Poderoso Chefão, Michael Corleone tem que aprender sobre justiça, vingança e perceber que, no fim, ele age como sua família, que no princípio ele condena.
Em Bons Companheiros, o protagonista logo assume que sempre sonhou em ser gangster, e o que ele vai aprender ao longo da trama é outra coisa. Em entrevista recente, Scorsese disse que estamos atravessando um período de grandes mudanças tecnológicas que afetam nossa cultura e nossa própria noção de civilização. E completou com uma inspiradora fala do porquê precisamos continuar contando histórias com os temas que realmente importam. As crenças precisam ser renovadas e repensadas. Isso não significa rejeitar rituais. O ritual é muito importante, cria um vínculo comunitário entre as pessoas. Talvez eu não seja católico praticante, mas a maioria dos meus filmes é sobre ritual. Se você está interessado em continuar a espécie humana, precisa abordar questões centrais, como nutrir amor, compaixão e entender outras pessoas. Porque agora temos o poder de acabar com a humanidade. Essencialmente, continuo voltando a esses assuntos. Já falamos aqui no canal como as histórias que abordam as questões centrais do ser humano atravessam o tempo e tornam-se clássicos. Kafka, por exemplo, repete os temas da alienação, da autoridade paterna e da perturbação psicológica. E é por isso que até hoje é lido em todo o mundo e foi nossa primeira escolha de publicação. O tema é essa tinta invisível que está nas entrelinhas de uma história, algo que faz com que um todo seja mais do que as partes. Ela reflete na escolha dos atores, na fotografia, na produção, na música. É uma mensagem que nos é passada e nos atinge profundamente, mesmo que não saibamos exatamente o que nos atingiu. Pesquisando para esse vídeo e descobrindo mais sobre Scorsese, eu me peguei pensando quais são os temas por trás do que eu crio ou desejo criar. Quais são as mensagens que eu acho importante e como levar isso para as pessoas? E eu descobri que eu ainda não sei, e que tudo bem, porque isso faz parte do processo de amadurecimento. E eu quero te fazer essa pergunta também. Você já identificou um tema por trás de uma história? E você é fã também do Scorsese? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, comprar os livros da Antofágica e seguir a gente lá no Instagram. Eu te vejo daqui a 15 dias. Tchau!